Olá, boa noite a todos. A gente está agora no ar com mais uma edição do programa Diálogos ADUMB, que é uma iniciativa da ADUMB, Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, com a TV Comunitária de Brasília. Meu nome é Pedro Mandagará, eu sou primeiro secretário da gestão ADUMB Me Representa, da Associação de Docentes, e hoje eu vou receber aqui o Marcos Rogério de Souza, mestre em Direito, professor, advogado de servidores e assessor jurídico do Senado Federal, para falar sobre o tema orçamento secreto e educação, mais especificamente sobre os impactos na educação desse fenômeno que a gente está vivendo nesse último ano, chamado orçamento secreto. Marcos, queria te dar as boas-vindas, te dar boa noite também, é uma satisfação te receber aqui nesse espaço da DUMB na TV comunitária. Boa noite, professor Pedro. É uma honra para mim participar de mais esse diálogo ADUMB e hoje duplamente feliz porque nós vamos ser transmitidos pela TV comunitária, liderado por esse jornalista tão importante para Brasília, que é o Paulo Miranda. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado, Marcos. Bom, Marcos, até 2020, né, os recursos do orçamento tinham uma destinação orientada de parlamentares por meio de emendas, né, mas a destinação desde então deixou de ser transparente. Todos os anos, as lideranças do Congresso aprovam e apreciam a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois esse projeto de orçamento é enviado, a partir de um projeto de orçamento enviado pelo governo federal referente ao ano seguinte. Mas isso tudo mudou, né? É um mecanismo que a gente conhece há muitos anos, mas isso tudo mudou desde 2020, né? E surgiu esse mecanismo que agora a gente está chamando de orçamento secreto. Eu queria que tu falasse, como é muito complexo, né? Falasse brevemente o que a gente está falando quando a gente fala de orçamento secreto e como isso impacta essa nossa área da educação pública. Muito bem, professor. Na verdade, esse debate é tão importante porque nessa semana nós teremos eleição presidencial e quando as pessoas apertarem o número de cada candidato na urna, elas vão apertar um número para eleger alguém e esse alguém terá a prerrogativa e o dever de alocar os recursos federais. Ou seja, é o presidente da República, em última instância, quem elabora a peça orçamentária. É ele que envia para o Congresso Nacional a destinação dos recursos arrecadados por meio de tributos. Então, eleger um presidente da República significa eleger uma pessoa que vai gastar o nosso dinheiro. Basicamente, esse é o conceito mesmo. E esse gasto, ele tem de acordo com a lei. Por isso que a lei orçamentária anual é essa peça por meio do qual o presidente destina dinheiro. Se o presidente for mais sensível aos temas da saúde, da educação, ele certamente vai alocar mais dinheiro para a saúde e para a educação. Se ele for menos sensível a esses temas, ele poderá reduzir esses recursos. Nós estamos vivendo um momento histórico difícil em que as verbas para a saúde e educação e outras áreas importantes têm diminuído muito ultimamente, né? Por isso que é tão importante escolher um presidente vinculado a essas pautas. Mas essa peça orçamentária, ela vai do executivo para o legislativo, e lá no legislativo, o papel dos deputados e dos senadores, das deputadas e das senadoras, é analisar a proposta do governo, avaliar se é aquilo mesmo, ou se a gente precisa reforçar mais aqui ou mais ali, mas também os parlamentares eles podem apresentar emendas ao orçamento, ou seja, emendas ao projeto de orçamento enviado pelo governo. E essas emendas, professor Pedro, elas se dividem em basicamente 4. Existem as chamadas emendas individuais, em que os deputados e senadores destinam alguma coisa como 18 milhões de reais em áreas que ele considera importantes, então são chamadas emendas individuais. Tem uma segunda emenda, que são as emendas de bancada, em que os parlamentares aqui do DF, por exemplo, Câmara e Senado, senadores e deputados, se reúnem e discutem as prioridades e apresentam as emendas de bancada, que não têm um valor pré-definido. Tem ainda as chamadas emendas de comissão. E essas emendas de comissão, o Congresso é dividido em comissões temáticas, né, de educação, de saúde,
de segurança, e essas comissões debatem algumas emendas e destinam recursos para essas áreas. E também tem as chamadas emendas de relator. As emendas de relator, até 2019, elas tinham um papel meramente de corrigir falhas técnicas que existiam no orçamento. Então, de repente, na hora que o governo mandou a peça orçamentária para o Congresso, faltou verba para uma rubrica na área de assistência, faltou uma verba para uma rubrica na área de meio ambiente. Então, o relator utilizava as suas emendas para fazer essas correções. Eram as chamadas RPs 09. Então, essas RPs 09, elas eram destinadas primeiro para corrigir falhas técnicas e, em regra, eram utilizadas para corrigir falhas técnicas em gastos que são obrigatórios, que o governo de fato tem que gastar, como aposentadoria, como salário de servidor. Não, as RP 09 não eram utilizadas para que os deputados indicassem onde gastar, né? E aí o que aconteceu em 2019? Inicialmente, foi uma proposta do Legislativo para o Presidente da República, ampliando o escopo das emendas de relator. O Presidente da República vetou essa proposta, isso é verdade, mas na sequência, o ministro Luiz Ramos, que era o ministro da Casa Civil, apresenta para o Presidente da República um projeto de lei, o PL 51 de 2019, e por esse projeto de lei ele oficializa a figura do orçamento secreto, que é dar a essas emendas de relator a possibilidade de indicar gastos nas mais diversas áreas do governo, sem que esses gastos tivessem sido identificados. Então, seja na emenda individual, professor Pedro, seja na emenda de bancada ou na emenda de comissão, a sociedade pode acompanhar a sua execução. Porque tem lá o nome do parlamentar, da bancada ou da comissão, tem o nome do destinatário da emenda, e tudo isso é inserido no portal da transparência, de tal maneira que o cidadão pode acompanhar para e passo a destinação dessas emendas e pode fazer o controle social. Essas emendas são suscetíveis à transparência. Mas as emendas do orçamento secreto, essas que foram oficializadas por um projeto de lei de autoria do presidente da República, do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, essas não. O parlamentar indica, por meio de um ofício, um papel, para o relator inclui aquela emenda no orçamento, como se fosse emenda sua. Essa emenda depois é liberada pelo executivo para aquela área que foi indicada, sem que o Ministério Público, sem que os outros deputados, sem que a cidadão possa saber que emendas foi essa, para onde se destinou e qual era o seu volume. Essas emendas, por serem ocultas, por serem não suscetíveis ao controle social, por não estarem no portal da transparência, essas emendas são chamadas de emendas secretas ou orçamento secreto. E como elas são secretas, elas abrem a porta para os desvios e para a corrupção. E é por isso que a senadora Simone Tebet, que foi candidata a presidente da República, ela disse recentemente numa plataforma de rede social de que o orçamento secreto talvez seja o maior escândalo de corrupção já vivido pelo Brasil, em função do volume de recursos que estão envolvidos. E pasme, professor Pedro, o parlamentar, quando ele indica a emenda, o orçamento secreto para o relator, ele pode inclusive indicar o CNPJ de quem vai ser beneficiário, sem que ninguém possa acompanhar, sem que ninguém possa fazer o controle social. Então isso é abrir a porta, escancarar as portas do orçamento público para o desvio e para a corrupção. Obrigado, Marcos. Acho que explica bastante essa ideia de secreto, né, nessa ideia de orçamento secreto, né, de não poder ser acompanhado pelo público. Mais especificamente, assim, tentando pensar nessa área da educação, me parece que há um aumento pelo que você falou, né, um aumento de valor destinado a emendas, e isso tem que vir de algum lugar. Há uma relação desses cortes com fiscos recentes na educação, com essa ampliação dos recursos destinados à liberação de emendas do orçamento secreto? Dá para a gente fazer uma ligação entre uma coisa e outra, ou isso já seria forçar um pouco? Está totalmente relacionado, professor. Na verdade, o Brasil ele vive uma crise
de financiamento das políticas sociais, né? Quando houve o golpe em 2016, que retirou a presidenta Dilma, o governo da época, o Michel Temer, ele aprovou uma mudança na Constituição chamado teto de gastos. E o teto de gastos, ele foi uma mudança muito profunda estabelecida no texto constitucional, que estabeleceu um teto para os recursos destinados à área de saúde, à área de educação, à área de saúde, desculpa, à área de segurança, à área de assistência, à área de meio ambiente. Então, era um teto, a gente brinca que era um teto para os pobres, porque são os pobres quem mais utilizam essas políticas. Ricos, às vezes, têm escola privada, têm plano de saúde privado, não necessita tanto do Estado, não precisa de assistência. Então, o teto de gastos estabeleceu esse teto para o financiamento das políticas públicas. E esse teto de gasto tem, ano a ano, retirado os recursos da saúde, da educação, da assistência. Então, o senhor é professor da UNB, sabe muito bem que a UNB vive com o pires na mão, precisando de recurso para manutenção, recurso para assistente estudantil, recurso para obras, recurso, às vezes, para comprar materiais básicos para se garantir uma educação de qualidade, e esses recursos não vêm porque foi estabelecido esse teto. Mas não existe teto, professor Pedro, para gastos como títulos da dívida pública, serviços da dívida pública. E a gente sabe que quem detém os títulos públicos, hoje em dia, muitas pessoas de classe média detêm títulos públicos, mas a imensa maioria dos títulos são detidos por bancos, por famílias muito ricas. Então a gente brinca que o teto de gasto é um teto para os pobres, mas para os ricos o céu é o limite. Então houve esse mecanismo de retirada de recursos da saúde, da educação, da assistência, do meio ambiente, dos empregos, dos investimentos públicos em função do teto. Quando surge o mecanismo do orçamento secreto, eles precisavam, para que os deputados pudessem indicar emendas, eles precisavam tirar esse recurso de algum lugar. E de onde veio? Veio da saúde, da educação, do emprego, do investimento. Veio exatamente dessas áreas que já estavam subfinanciadas e que precisavam de muito mais recursos. Nós estamos falando, professor Pedro, de valores muito grandes. Para eu ter uma ideia, de 2019 a 2022, já foram 80 bilhões de reais alocados em orçamento secreto. Como isso começou em 2020, então foi 2020, 21 e 22. 80 bilhões que foram entregues para os deputados, para que os deputados pudessem indicar essas despesas. Mas veja, além do orçamento secreto ser uma porta aberta para a corrupção e para os desvios, ele também é um mecanismo do presidente da República comprar parlamentares. Essa é a palavra mesmo, comprar parlamentares, porque o governo diz, olha, se você votar comigo, eu te dou essa emenda secreta aqui, eu te dou esse orçamento secreto aqui. O presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, ele já destinou, ele já alocou mais de 300 milhões de reais, só ele, por meio do orçamento secreto. Olha o poder que essa pessoa tem. Orçamentos que são destinados sem nenhuma transparência, nenhum controle. Então, de um lado, estimula a corrupção. De outro, atrai uma base parlamentar para votar aquilo que o governo quer. E a gente sabe, está acompanhando, os projetos que o governo tem enviado para o Congresso Nacional, invariavelmente são projetos ruins para os servidores, ruins para os aposentados, ruins para a sociedade. Mas como o dinheiro é um só, para poder utilizar esses recursos do orçamento secreto para cevar sua base parlamentar, o governo retira da saúde, retira da educação, retira da cultura. E a educação, ela tem sido especialmente punida. Os cortes no Ministério da Educação, eles são muito grandes. Vou dar um exemplo. Se drasticamente o recurso para a compra de transporte. Então, nós estamos com Opa, será que eu travei? Eu travei, travou por Pedro. Por cerca de 1 minuto, mais ou menos. Deu uma travadinha. Opa! Então, poderia dar os exemplos de cortes na educação.
Agora congelou. Bom, vamos esperar um pouquinho, professor, o senhor Marcos Rogério voltar. Está conseguindo? Acho que voltou agora. Professor, será que eu voltei? Agora estou te ouvindo. Naquele momento que cortou, ia dar alguns exemplos de cortes na educação, né? Mas, de repente, só para já emendar, assim, porque teve também um recuo em relação a alguns cortes, né? E eu não sei, eu vi logo depois desse recuo que havia cortes também em outras áreas, como pesquisa, né? Fiquei pensando se era recuo mesmo, uma espécie de diversionismo orçamentário que estava acontecendo, né? Tipo, fingir que recua de um lado e já cortar de outro. Como é que tu acha que foi essa dinâmica, assim, dentro do que foi cortado? Professor, houve corte na educação básica, por exemplo, ou na compra de material didático, houve corte na compra de ônibus escolar, houve corte relacionado em dinheiro transferido diretamente para a escola. No ensino médio, houve redução de bolsas do ProUni, redução de bolsas do FIES, políticas tão importantes para poder incluir o jovem na universidade. Vários projetos, como Ciência Sem Fronteira, foram descontinuidade. Mas o corte mais profundo se deu no ensino superior. No CAPES e na CNPq, as bolsas foram dizimadas. E foi a ação da sociedade, da academia, dos políticos, inclusive, que fizeram com que esses cortes houvesse recuo nesses cortes. Por mais que tenha havido recuo, e algumas rubricas houve destinação de recursos, o impacto foi muito grande. Então, se a gente pega hoje o ensino superior, seja na área de pesquisa, de ensino ou de extensão, seja o financiamento da chamada ciência dura, que é tão importante para o desenvolvimento de um país, todas essas áreas hoje vivem um processo drástico de subfinanciamento. Se houver mudança na direção do país, né, através das eleições de outubro agora, de 30 de outubro, o novo presidente terá um desafio muito grande de desenvolvimento dessas diversas áreas. E é fundamental. Para isso, é preciso responder de onde vem o dinheiro para poder recuperar o orçamento KISA? De onde vem o dinheiro para recuperar o orçamento da educação básica, do ensino médio, da escola integral? Grande parte desses recursos poderá vir. Foram 78 bilhões destinados ao orçamento secreto. Então, se nós pegarmos esses 78 bilhões e redirecionarmos, teremos condições de voltar a financiar em patamares razoáveis políticas públicas tão importantes na área de educação, como levar as crianças até a escola, garantir uma alimentação saudável, garantir professores em sala de aula, retomar as bolsas do ProUni e do FIES, financiar a universidade pública para que ela possa ter bolsas de iniciação científica, fazer as reformas que precisam, ampliar a sua estrutura física. Ou seja, nós precisamos, se quisermos ser um país desenvolvido, temos que investir fortemente em educação e em ciência e tecnologia. E para isso precisa de recursos, e esses recursos poderão vir de múltiplas fontes, entre as quais o orçamento secreto. Obrigado, Marcos. Eu teria uma última questão, assim, a gente está chegando perto do final, mas já pensando nesse futuro que tu tá mencionando, né? Me parece que um dos grandes objetivos da emenda constitucional do teto de gastos e um dos objetivos da atual política do atual governo, né, é de alguma forma acabar com os pisos constitucionais da educação e da saúde, os pisos de mínimos de gastos para educação e para a saúde no orçamento, né? Dada essa nova configuração do Congresso Nacional depois das eleições e pensando o que pode acontecer daqui por diante, como é que tu acha que está a perspectiva, né, para esse projeto neoliberal de revisão dos pisos, dos mínimos de gastos em educação e saúde? Tem chance de conseguirem fazer isso ou a gente tem uma margem de segurança um pouco maior? Professor, o senhor sabe que no presidencialismo, né,
de coalizão, o presidente da República tem um poder muito grande de agenda junto ao Congresso Nacional. Quase sempre o presidente manda um projeto e esse projeto às vezes é ajustado, é corrigido e ele é aprovado de forma bastante alterada. Um exemplo foi a reforma da Previdência. O texto inicial apresentado pelo presidente da República era um texto que destruía a ideia de previdência pública no Brasil. Nós íamos ter uma situação parecida com a do Chile, em que milhares e milhares de idosos não têm aposentadoria. Com a eleição de 3 de outubro, nós percebemos que os apoiadores do atual presidente foram vitoriosos em muitos estados e regiões. Então, ampliou a base parlamentar do atual presidente. O que significa dizer que, se o atual presidente for reeleito, ele terá bastante apoio no Congresso Nacional para promover mais mudanças que, eventualmente, prejudiquem essas áreas de políticas públicas, saúde e educação. Não bastaram eles constituírem um teto de gastos, agora eles querem tirar o piso, ou seja, aquilo que a Constituição garantiu, que é um piso mínimo de financiamento, eles querem tirar isso para que possam reduzir ainda mais os recursos para essas áreas. E com o número de parlamentares eleitos, ele poderá sim ter sucesso. Todavia, professor, se for eleito o adversário do atual presidente, o candidato de oposição, ele vai ter que restabelecer um novo diálogo com o Congresso. É muito difícil que os apoiadores do atual presidente se mantenham integralmente apoiando o atual presidente, porque o novo governo tende a enviar uma nova agenda para o Congresso Nacional e certamente parte dos deputados que hoje se elegeram na base do presidente da República atual, eles se realinhem com o novo governo. Agora, nós teremos seguramente o Congresso Nacional mais conservador da história da República Brasileira. O de 2018 já tinha sido muito conservador. O de 2023 será ainda mais conservador. Se a agenda apresentada pelo presidente da República for no sentido de retirada de direitos, e eu acredito que em muitas áreas isso vai acontecer, a tendência é esse Congresso conservador aprovar as propostas do governo. Mas se a agenda do presidente da República for no sentido de restabelecer financiamento para a saúde, para a educação, para diversas outras áreas, eu acredito também que o Congresso se realinha e passará a aprovar essas novas pautas. Tudo depende, portanto, do resultado que sairá das urnas no próximo domingo. Obrigado, Marcos. Eu acho que a gente tem ainda uns 2, 3 minutos. Só queria um breve comentário, que na verdade é uma dúvida quase técnica, assim. Porque o presidente, o próximo presidente, né, seja o atual, seja o próximo, vai ser eleito com um orçamento já aprovado esse ano. Qual é a margem, digamos que houvesse uma mudança de governo, né? Qual é a margem de modificar isso ao longo do ano que vem? Há uma margem ampla de mexer com o carro andando, de modificar as prioridades orçamentárias com orçamento já aprovado, ou isso não existe e um eventual novo governo estaria muito engessado ao longo do seu primeiro ano? Professor, o próximo presidente, seja o atual ou seja o candidato Lula, se for eleito domingo, ele vai ter que enfrentar uma realidade fiscal bem desafiadora. O Brasil explodiu os gastos nesse período eleitoral. Nós estamos vendo a utilização do orçamento público para fins eleitorais e esses valores somam 20, 30, 40 bilhões. Essa conta, essa fatura vai vir em algum momento, vai vir para o próximo presidente, seja o atual ou o novo presidente. Portanto, o próximo presidente vai governar dentro de um cenário de muitos desafios. O outro ponto é que o teto de gastos, que não foi cumprido pelo presidente da República, Michel Temer, que não foi cumprido nenhum ano pelo atual presidente da República, ele vai bater as portas do governo. Esse é um segundo limitador. E o terceiro é que a peça orçamentária de 2023 será aprovada em 2020. Todavia, a partir do momento em que o novo presidente assume o posto, ele terá à sua disposição mecanismos legislativos que permitam ajustar o orçamento. Não dá para mudar tudo, mas através de crédito extraordinário, de créditos especiais, através de projetos de lei de alteração da lei orçamentária atual,
ele poderá ajustar e alocar recursos para diversas prioridades. Agora, certamente o novo governo só vai assumir efetivamente a gestão do orçamento a partir do ano de 2024, porque ele vai, ao longo de 2023, fazer as mudanças que precisam ser feitas nas regras fiscais para permitir que haja o retorno do financiamento das políticas sociais a partir de 2024. Esse é o grande desafio que está posto. Obrigado, Marcos Rogério. Bom, chegamos agora às 19 horas, né? Então, vou agradecer ao Marcos Rogério pela participação hoje. Tá? Acho que foi muito esclarecedor para todos os filiados da DUM, para toda a audiência da TV Comunitária de Brasília, né? Realmente é um tema muito complexo, mas que eu acho que é necessário a gente estudar e, enfim, se fortalecer, né, nessa luta política no próximo período com relação a esse tema. E, enfim, Marcos Rogério, não sei se você quer se despedir da audiência, e daí eu encerro. Gostaria sim, professor Pedro, agradecendo mais uma vez a DUMB pelo convite, e quero deixar uma mensagem muito forte para quem nos assiste, no sentido de que na democracia, e sobretudo na república, e nessa república que se quer um Estado democrático de direito, não tem espaço para o secreto, não tem espaço para decretos de sigilo de dados governamentais por 100 anos, não tem espaço de decretos de sigilo de informações sobre filhos de parentes ou parentes de governantes por 100 anos, não tem espaço para sigilo de gastos do governo por 100 anos, assim como não tem espaço para orçamento secreto. O orçamento, ele nasceu para ser uma peça transparente. Nós temos a CGU, nós temos o TCU, nós temos diversos instrumentos do Ministério Público que acompanham a execução orçamentária. É fundamental que o orçamento seja transparente. Se o parlamentar quer indicar o orçamento para uma obra, então que ele coloque o nome dele, que ele coloque de forma transparente para que as pessoas possam acompanhar essas obras. O secreto é irmão siamês da corrupção, é irmão siamês do sombrio, do esgoto, do escuro. E nós queremos que o sol brilhe muito para que todas as contas públicas sejam passíveis de serem acompanhadas por todo mundo. Então, o dinheiro público é muito importante para que não seja bem destinado. E para que ele seja bem destinado, é fundamental que o cidadão esteja de olho vivo, podendo acompanhar cada centavo gasto pelo governo. É isso, professor. Obrigado, Marcos. Bom, vou encerrar então a edição de hoje do Diálogos da DUMB. Queria agradecer a audiência de todos que nos acompanharam e esperar vocês na semana que vem, quando a gente vai ter um programa de avaliação das eleições que nos esperam neste domingo. Obrigado a todos. A minha especialidade é matar, pô. A violência bolsonarista chegou a níveis alarmantes. Eles invadem igrejas, agridem padres, criam caos em lugares sagrados. Matam por causa da política, matam por nada. Roberto Jefferson, um dos principais aliados de Bolsonaro e condenado por corrupção, atirou na Polícia Federal. Precisamos acabar com o ódio e a violência. O Brasil precisa de paz. Bolsonaro nunca mais.